Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui agora mais um curso legal para você, uma série de aulas importantes que vai completar o curso de HTML que a gente já tem aí no curso já andando. Você certamente já viu. Se ainda não viu, vai lá e começa, faça lá o curso de HTML. E aqui nós estamos iniciando o nosso CSS, que é um curso complementar que vai fazer a formatação do seu CSS. Vamos aprender como formata todos os elementos de HTML utilizando o CSS, tá bom? É uma série de aulas importantes de CSS e eu peço que você acompanhe, né, sequencialmente todos os vídeos, veja todos os vídeos e você vai estar cada vez mais elaborando as suas páginas, os seus sites, deixando cada vez melhor utilizando as nossas aulas, os nossos conteúdos, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal. Você ainda não é inscrito? Se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos falar então de CSS, uma leve introdução falando o que é o CSS. O que é o CSS? Bom, significa Cascading Style Sheet, uma folha de estilo em cascata. Bom, ele descreve como os elementos HTML devem ser exibidos na tela, tá? No papel ou mesmo em outras mídias, tá bom? Ele é o cara responsável por formatar, definir estilos de cores, posicionamento, sombreamento, tudo é feito através do CSS, tá bom? O CSS, ele economiza muito trabalho, ele pode controlar o layout de várias páginas de web em um único só arquivo, tá? Um só arquivo, uma única vez você faz em um arquivo, adicionando o link lá na página, ele vai formatar N páginas, 20, 300, 400, 1000 páginas. Um único arquivo CSS é capaz de fazer, portanto, a formatação geral. Folhas de estilos externas são armazenadas em arquivos CSS. Então, a gente vai mostrar para você ao longo das aulas como funciona isso, como é feito esse procedimento, como se faz cada elemento, como se faz com as propriedades do CSS na formatação do seu HTML. Vamos seguindo? Vamos falar mais de CSS, que é o cara que dá vida às suas páginas HTML. Por que usar CSS? Ó, o CSS é usado para definir estilos, para usar para suas páginas web, na verdade, incluindo o design, os layouts e variações de exibição a diferentes dispositivos, tamanho de tela, tamanho da letra, tamanho da fonte. E aí a gente vai trazer para você aqui agora um código, né? Observe aqui o nosso exemplo. Nós temos aqui um código CSS, essa área aqui eu acabei de selecionar. Isso aqui é o CSS, ele está dentro de uma estrutura HTML, é um CSS interno, né? Aqui nós vamos utilizar ao longo do curso, basicamente os nossos CSS serão internos e vão estar geralmente dentro dessa seção head, tá bom? Aqui nós temos, observem, um body, nós estamos definindo aqui que o body, tudo que tiver lá na tela do seu HTML, ele vai ter uma cor light blue, teremos os H1, terá uma cor fonte, né? A cor será branca, e o texto vai estar centralizado, tá bom? O texto H1. Então, esse elemento aqui do HTML, ele vai ficar na posição central e aqui ele terá uma fonte branca. O parágrafo, este parágrafo, essa parte, ele vai ter uma família, uma fonte verdana e o tamanho dessa fonte será de 20 pixels, tá bom? Então, isso eu vou estar dizendo, eu estou falando que, através do CSS, que aqueles elementos em HTML terão a seguinte formatação. Portanto, vamos lá. A cor de fundo será um azul claro. Aqui nós vamos ter uma cor de fonte branca, né? Para o H1 vai ter a cor branca e ele vai ficar centralizado. Aqui eu estou dizendo que a fonte do parágrafo será verdana, né? Verdana. E o tamanho da fonte será de 20 pixels. E aí, quando a gente vem aqui no navegador, e é isso aqui, observe. Fonte branca, né? Centralizado. Esse aqui, ó, observe como a gente não determinou uma cor, ele ficou na posição normal e o tamanho 20 pixels. Se eu, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, essa fonte aqui está 20, eu vou colocar lá, por exemplo, 50 pixels, tá?
Vou botar aqui 50 pixels, venho salvo aqui e atualizo aqui a página. Você vai observar que essa fonte ela vai crescer, ela vai ter um... Observe o tamanho que ficou. Coloquei 50 pixels aqui. Observe que essa fonte ela ficou maior do que lá o parágrafo do H1, né? E eu poderia fazer da mesma forma também. Eu poderia adicionar aqui, ó, essa mesma fonte. Eu vou copiar e vou colar ela aqui, ó. Eu vou estar dizendo que essa fonte, eu vou querer o tamanho da fonte, eu não copiei. Vamos copiar e colar aqui. Salvando, observe como vai ficar aqui o meu H1. Vou voltar lá no H1. Observe que elas ficaram no mesmo tamanho de fonte, tá bom? E aí, é um exemplo, né, de como se trabalha, portanto, o CSS, a importância do CSS lá nas nossas páginas HTML. Vamos falando mais, CSS resolve um grande problema, né? Bom, HTML nunca foi destinado a conter tags para formatar a página web, tá? É feito dessa formatação? Sim, é feito, mas não é o responsável. O HTML é responsável por apenas fazer marcação de página, não formatação. Então o CSS veio para fazer isso, tá bom? O HTML foi criado para descrever o conteúdo, né, da página, como aqui você vendo aqui o exemplo do título e de um capítulo. E o cara responsável por formatar tudinho é feito pelo CS, como a gente viu no exemplo anterior. Quando as tags fonte, ó, atribuído a cor, foram adicionados lá no HTML 3.2, né? Começando então o pesadelos para os desenvolvedores do web, onde ele passou a ter utilizando formatação dentro lá do HTML, que não é uma boa prática, tá bom? O desenvolvimento de grandes sites onde fontes e informações de cores foram adicionadas a cada página tornou-se um processo longo e caro. Imagine se você for utilizar essa estrutura, utilizar a tag fonte para todas as suas páginas, imagine se você tem um sistema com 20, 30, 40 páginas, você tem que fazer em cada página. Com o CSS você faz de uma forma muito prática em um único arquivo, só adicionando o link lá no head, e ele é responsável por fazer toda a formatação geral das outras páginas em um único arquivo. Com uma única linha você define em várias páginas, tá bom? Para resolver esse problema foi criado então o consórcio, né, criou o CSS, a W3C, responsável por criar o CSS, que resolveu então o problema aí nas formatações, tá bom? Ele resolveu então a formatação do estilo das páginas HTML, bem como uma série de outros problemas do HTML que foram resolvidos com o CSS. Aqui nós temos a sintaxe, né, do CSS. Nós temos aqui, ó, uma regra consiste em um seletor e um bloco de declaração. Nós temos aqui a referência, né, a quem que ele vai fazer a formatação lá, no caso aqui seria um título, né? A declaração, o que que é, né? E essa declaração ela tem um valor, uma propriedade e um valor. No caso, cor, né? O tipo da cor, né? A cor color, e aqui é um blue, no caso, cor azul para a fonte ali. E aqui font size eu estou dizendo que é o tamanho, né? É o tamanho da fonte em pixels, tá bom? Então, basicamente, tem essa formatação, né? O seletor e um bloco de declaração com propriedade de valor, tá bom? O seletor aponta para o elemento HTML em questão, no caso aqui um título. O bloco de declaração contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula, como você vê no exemplo aqui. Cada declaração inclui o nome, né, e a sua propriedade, e um valor separado por ponto e vírgula, que é o caso do exemplo aqui. Imagine que aqui nós temos duas, né? Várias declarações são separadas por ponto e vírgula ou blocos de declarações são cercadas por chaves, como você vê novamente aí no exemplo, tá bom? Aqui nós temos mais um exemplo, tá? Um exemplo. Observe que aqui nós temos um estilo de parágrafo, né? Que nós estamos determinando que o parágrafo, observe, ele vai funcionar para todos, ó. Um parágrafo, head, você vai observar que esse aqui vai funcionar para todos. Eu só fiz uma declaração e ele vai formatar tudo. Tudo que for P, parágrafo, vai ter uma cor vermelha e o texto vai ficar centralizado.
Então, é uma forma muito prática. Observe como ficou. Todo o que é parágrafo, imagine que eu tivesse 100 parágrafos, né, lá na minha página. Então, com uma só linha, só com isso aqui, eu formataria 100 parágrafos com as informações desse código aqui, beleza? Então é isso é a magia, é a incrível capacidade de resolução de problemas e de qualidade que o CSS faz no seu sistema, nas suas faixas, tá bom? CSS é isso. Você curtiu o vídeo? Deixa um like, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Essa foi a nossa primeira aula. Muitas outras eu quero que você consiga, né, acompanhar e confira todas as aulas da série aqui CSS que está só começando. Valeu, galera!